Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como o pastor Reclame pregou no domingo, pessoal, os coaches e os falsos profetas, através da religião, estão sempre incentivando a nós vivermos para a nossa carne. Aquele que busca salvar a sua vida para si mesmo perderá no final, mas aquele que está entregando dia a dia até o fim terá santificação para entrar com as vestes limpas. Do lado de lá não pode entrar nada que contamine. Se a pessoa não está se aprontando, quando chega o arrebatamento ou a partida da pessoa dessa terra, ela não está preparada. Sabe, as virgens prudentes e as virgens nécias? As virgens prudentes tinham azeite de sobra, de reserva. Isso fala da comunhão diária, do maná diário. Não viver com aquilo que foi do passado, sem estar repondo. A igreja primitiva estava todos os dias se reunindo, sabe, repartindo pão, orando uns pelos outros e meditando na palavra genuína, sempre fazendo lembrar que é muito importante estarmos nos limpando. Isso não é culpa nem condenação, mas sabe, amados, isto é realmente prudência. Porque vivendo no mundo caído, aonde temos uma carne, a única oportunidade que o inimigo tem é as brechas. Se nós estivermos vigiando em temor, o Espírito Santo estará mostrando áreas em que nós estamos nos limpando e o inimigo fica sem ação. O que sobra é cada vez mais espaço para o Espírito Santo nos dar uma vida abundante. Portanto, aqueles que respeitam a Deus, lembram, lá no paraíso, Adão e Eva se colocaram em primeiro lugar, desprezaram a Deus e a palavra de Deus. Agora precisamos colocar a nossa vida em segundo lugar, e em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Ao invés de vivermos para os efeitos da queda, como diz aqui, não viverão mais para si mesmos, ao invés de colocar no topo da lista questão saúde, finanças, família, vamos colocar no topo da lista restaurar a nossa comunhão com Deus mais e mais e servi-lo para a glória de Deus. Isto é realmente algo que a religião não faz. Se você tira um coração de uma pessoa, o que sobra é um zumbi. Mesmo que ele se movimente, ele está morto. Assim, se tiramos o arrependimento e a santificação e chamamos isso de evangelho, na verdade, isto é obra morta. Por quê? Se reúnem, clube social, estão buscando bênção, mas eles não estão realmente no caminho certo. Não podemos dizer que estamos avançando, estamos no caminho errado. Estamos nos desviando. Quanto mais assiste culto, mais desvia. Quanto mais ouve o pregador, mais longe de Deus fica. O que vemos é que a religião, Jesus disse, vocês pegam um prosélito, uma pessoa que era pagão, e transformam eles em 2 vezes digno do inferno. Porque a religião, além de não levar você para o Senhor, afasta mais e mais. É um caminho perigoso, porque parece realmente, né? Tem a aparência de santidade, até tem a santidade religiosa, né? Onde a pessoa pensa que através de consagração ela acha Deus, através de boas obras ou de atos pessoais ela acha Deus, e isto arrasta multidões de pessoas que querem ter mérito. A meritocracia é o evangelho da santificação humana, humanamente aprendida. A santificação religiosa e a piedade fingida. É uma barganha. Enquanto a igreja mundana da porta larga, né? Essa igreja da porta larga, ela diz que nada é pecado e que o que importa é você estar buscando as bênçãos e trabalhando para Deus no holofote. Esse é um extremo. O outro extremo é a religiosidade fanática, daqueles que pensam que santificação é algo que nós fazemos para Deus para ter mérito, quando na verdade santificação é Cristo. A santificação é um coração temente que se cobre com o sangue de Jesus e que se reveste do Espírito Santo e depende completamente do Senhor. Veja que entre esses 2 extremos está a moderação. 2 Timóteo 1,7 fala:
da moderação. Amém, meus irmãos? Então o que nós vemos é que este pêndulo tem dois extremos. O fanatismo religioso, quantas pessoas que se acham tão santas e não têm o fruto do Espírito? São tão consagrados, mas se parecem tanto com o inimigo. Então, na verdade, quanto mais se consagra, entre aspas, mais orgulhosa, mais briguenta, mais maldosa se torna. Então é uma falsa consagração. Lá em Colossenses capítulo 2, fala que esse tipo de consagração não faz ela vencer o pecado. Então ela vai ter uma vida dupla, né? Ela vai ser hipócrita, Lucas 12:1. Ela vai ter uma aparência de santarrona, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. E do outro lado, a igreja da Porta Larga é a igreja onde compromisso zero com Deus. Eu só vou buscar dele aquilo que é para esta vida, né? Eu só vou buscar reverter os efeitos da queda. Mas na moderação, como o pastor Cláudio pregou domingo, está o comprometimento com Deus pela graça, aonde estamos dia a dia nos arrependendo e nos convertendo pela graça. Isso é uma coisa bonita, pessoal. O pecado de Judas, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando ele disse: o meu pecado é demais, Deus não pode perdoar, e se suicidou. Judas blasfemou contra o Espírito Santo porque não creu no perdão de Deus. Ele achou que o pecado dele era imperdoável, que ele não tinha mais jeito. Essa é a incredulidade. Jesus diz lá em João 16:9 que o Espírito Santo nos convenceria do pecado porque não creem no Senhor. Amém? Já Pedro pecou igual a Judas, o mesmo pecado, traiu a Jesus, mas ele se arrependeu. E ele se converteu, e na sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 pessoas. Sabe por que Pedro foi restaurado e Judas não? Porque Pedro foi ter com Jesus, e Jesus soube conversar com ele, dizer: você me ama, e foi ali tratando da alma dele, até que ele se arrependeu e disse: tu sabes, Senhor, tal. Pedro foi restaurado, porque Jesus é a graça. Conversou com Jesus após a ressurreição. No entanto, Judas foi conversar com os fariseus. Pequei contra sangue inocente. Isso é entre ti, não queremos saber. Jogou as moedas lá e eles disseram: o problema é teu. Entendeu? Então a religião, ela não tem solução para o pecado, só condenação, culpa, desprezo. É só isso. Veja que os fariseus não se importaram com Judas, nem quiseram restaurá-lo. Então Judas: o meu pecado é demais para mim, não tem solução. Eu pequei e o sangue não pode me perdoar. Então nós vemos que o sangue de Jesus deve ser na nossa consciência maior que qualquer pecado. Isso não é desculpa para pecar, nem podemos pensar assim: todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, não ama o pecado. Ele odeia o pecado, está em guerra contra o pecado, ele tem nojo do pecado. Se não é assim, não nasceu de Deus. Se ele só não peca por medo de que os outros vão pensar e ser descoberto, ou por medo do inferno, ele ainda não chegou à perfeição, sabe? Porque Deus ama o que dá com alegria, ou seja, nós temos a Deus mais precioso que o pecado. E também compreendemos a nossa nova natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, fala que recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções, das concupiscências, do pecado. Por isso, a compreensão da nova natureza e a compreensão do amor de Deus, que afasta todo medo, também afasta todo amor ao pecado. Aí se torna uma amizade, um relacionamento. Não é uma religião de regras, rituais e repetições. Como diz em Hebreus 9:9, que a repetição religiosa não produz aperfeiçoamento no adorador. É algo humanamente aprendido. A pessoa está ali repetindo aquilo como um mantra, como uma reza, como uma busca cega. Não é um culto racional. Agora, quando temos um relacionamento com o Senhor, o arrependimento se torna com tristeza e com pesar. Não quero entristecer o Espírito Santo. Não quero fazer isso de novo. Me ajuda, Senhor. Não só me perdoa. Me ajude a parar com isso, porque eu não quero entristecer. O Senhor é meu amigo. Teu amor é melhor que isto. Então, como diz o Salmo 34:8, provai e vejam que o Senhor é bom. À medida que vamos nos relacionando com o Senhor como amigos, Ele vai se tornando cada vez mais precioso. As pessoas também vão se transformando preciosas. Vamos vendo as pessoas com os olhos de Deus. E nós não queremos mais entristecer aquele que é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque nós estamos conhecendo Ele. Ele vai nos conquistando.
O seu amor vai nos constrangendo, inclinando o nosso coração. E isso que nós desejamos, relacionamento de amor, em nome de Jesus.